Tudo bem? Mais um vídeo da TV Coyote no ar. E hoje é um dia que vai entrar para a história do combate ao crime organizado no Brasil. Vai levar um tempo para a gente ter uma magnitude real sobre o que aconteceu. A Polícia Federal, em parceria com o Ministério Público de São Paulo, o Ministério Público Federal, as Polícias Civil e Militar de São Paulo, a Receita Federal, a Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo, a Agência Nacional do Petróleo e a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo desencadearam na manhã dessa quinta. Aqui, ó, ele tá falando da operação aí Carbono, operação Tanque, enfim, que trazendo à luz aí o esquemão do PCC aí, de como o PCC está se espraiando aí pela economia do Brasil, né? Começando lá pelo tráfico internacional de drogas e depois lavagem de dinheiro e, enfim, vários tipos de coisa aí. Mas a primeira coisa a destacar aqui, né, é que nessa operação, mega operação aí, tem várias instituições envolvidas, tanto estaduais como federais. E outra coisa também é que o olhar sobre os esquemas do PCC e de outras facções envolvendo posto de gasolina, mas não apenas, né, é uma coisa que não começa hoje, tá, rapaziada? É uma coisa antiga, essa sondagem sobre as movimentações do crime organizado e esse crescimento acelerado do crime organizado nos últimos anos aí está sendo acompanhado pela Polícia Federal, não é de hoje. Basta a gente lembrar aqui, por exemplo, aqui da operação que teve no Paraná em 2023, né? Que já meio que desbaratava, começava a trazer à luz sobre esses esquemão aí dessas facções criminosas aí, especialmente do PCC, né? Então é uma coisa que já está no radar da Polícia Federal há bastante tempo, dos ministérios públicos de São Paulo, do Paraná, do Rio e tal, né? Eu estou destacando isso aqui porque atualmente tem uma disputa política aí de quem é o pai da operação, né, para ganhar popularidade e ficar bem com os eleitores. Mas é interessante destacar que isso aí é uma política de Estado, vamos dizer assim, né? Não de governo, basicamente, mas pode ser de governo, sempre é, em determinada, de certa forma, mas é uma questão de Estado, é uma coisa que tem vários níveis, vários servidores públicos envolvidos aí, né? Gente top de luxo, gente que está trabalhando aí em prol do Brasil, gente honesta, gente que quer o melhor. Cabe destacar isso aí. Então é uma coisa que nem convém muito estar atribuindo ao governo A, ao governo B, ao governo C, né? É uma coisa aí que está fazendo bem para o Brasil, porque o crime organizado é uma das coisas que emperra o desenvolvimento do Brasil, né? Tanto mal faz ao país essas organizações criminosas aí. Mega operações batizadas de Tanque, Quasar e Carbonocu. Essas operações têm como objetivo desarticular um esquema criminoso bilionário no setor de combustíveis, que é comandado pela maior organização criminosa do país, que vocês sabem o nome, o YouTube não gosta que eu fique citando, vou até arriscar por notícia. Giro na capital. Essas operações foram realizadas em 8 estados diferentes: São Paulo, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro e Santa Catarina, e contaram com a participação de 1.400 agentes de todos esses órgãos. Foram 350 mandados de busca e apreensão e 14 mandados de prisão preventiva. Se esse número de agentes, 1.400, e esse número de mandados de busca, 350, já são surreais... Você vê o tamanho da coisa, né? O negócio é sério mesmo, não é brincadeira não. A quantidade de dinheiro, a quantidade de gente envolvida, a quantidade de estados no quais o PC já está atuando é sinistro. Sudeste, sul e um pouquinho da região central ali, né? A coisa fica ainda mais pesada quando a gente vai olhar pelos valores movimentados. Esse grupo criminoso teria movimentado 52 bilhões de reais entre 2020 e 2024. Mais de 7 bilhões e meio de reais teriam sido sonegados. É realmente, gente, um divisor de águas no combate ao crime aqui no Brasil. Rapaz, 52 bilhões de reais é muito dinheiro, filho. Você não tem noção. A gente escuta falar de bilhões para lá, bilhões para cá, corrupção, não sei o quê, envolvendo bilhões aí. Mas é muito dinheiro, filho. É dinheiro para samurai. Eu imagino aqui, eu tenho quase certeza disso, que é equivalente a um PIB
de um país pequeno aí qualquer, entendeu? Tá maluco, você é doido. Brasil, se torcer que a coisa siga nessa toada. Gente, passo a passo, como funcionava esse esquema e como está se fazendo para desmantelar. Tudo começa no porto de Paranaguá, no Paraná. O grupo criminoso utiliza... Ó, o Paraná, tá vendo aí? Ou seja, a sondagem não é uma questão... Ah, Tarcísio aí, o homenzinho do boné lá, Trump lá, né? Estados Unidos. Aí tá falando que não, é São Paulo aí que deu o pontapé inicial, velho. Tem a participação. O Ministério Público de São Paulo e a Polícia de São Paulo tem um papel fundamental nessa operação aí, ó. Show. Mas não vem querer dar uma de que é o pai da criança. Utilizava esse porto para trazer ao Brasil uma substância chamada metanol. Nas notas fiscais, esse metanol tinha como destino empresas... Não é etanol, não, é metanol, que vai lá na mistura lá, né? Químicas e de biodiesel regulares, mas na prática ele era desviado para um grupo chamado Asper-Copap. Esse grupo Asper-Copap, ele tem 2 braços. A Copap atua como uma formuladora de combustível. Ela compra derivados de petróleo já processados e mistura eles para formular o combustível que vai ser enviado diretamente para os postos de gasolina. A Aster, por sua vez, é responsável compra produtos do petróleo aí, muitas vezes fazendo importação, né? Trabalha também como empresa de importação aí. Não só da nacional, mas compra produto nacional, mas também importado aí. Que também ajuda um pouquinho aí no esquema, né? Pela distribuição desse combustível para os postos. Os caminhões transporta, leva até os locais onde eles serão vendidos. O metanol ele entra nessa jogada da seguinte forma: a Agência Nacional do Petróleo permite que ele seja utilizado na formulação de combustíveis com até 0,5%. E a Copap estava misturando, segundo as autoridades, até 90%. Um número muito sinistro. Se alguém da área puder comentar até a respeito disso, porque me chamou a atenção a porcentagem. O que seria destruidor para qualquer automóvel que utilizasse, ia diminuir muito a eficiência. Cara, sinistro, hein? Como é que prejudica o povão, tá vendo? A galera aí tem um carro zoado e daqui a pouco o carro vai para a oficina, não sabe nem por que direito. Mas certamente é um produto mais barato, né? Para os caras misturar e adulterar assim de forma tão bizarra, né, cara? Ia gerar problemas de manutenção a médio e longo prazo. E aí a Aster levava até o local, é o mesmo grupo, né? E esse combustível adulterado era... E os caras também do crime organizado também tem oficina, né? Também para lavar dinheiro é ótimo. Entra 2 carros lá, os caras mexem em 2 carros, mas registra 7, 8, 10. Aí justifica aquela entrada de dinheiro, enfim. Vendido, aquela coisa de manipular o combustível no próprio posto virou coisa do passado. Olha, 1.000 postos de combustível venderiam essa gasolina ou esse etanol adulterado. E esses 1.000 postos, eles não seriam apenas clientes do grupo criminoso, eles seriam de propriedade do grupo criminoso. E movimentaram 52 bilhões de reais entre 2020 e 2024. O grupo ele foi comprando posto por posto de proprietários antigos, mais tradicionais, e muitas vezes nem pagava para o proprietário. Eles iam lá, compravam, davam calote e falavam: você denunciar, você tá morto. E ficava assim. Então os caras têm a cara de pau de adulterar o combustível, já ter lucro com isso, e ainda não pagam o coitado do proprietário do posto anterior. É realmente inacreditável. E para piorar toda essa... Uma coisa que tem que destacar aqui também é o seguinte: o grosso desse dinheiro aí vem do tráfico internacional de drogas, né, cara? Entendeu? Os camaradas ganham dinheiro mesmo com droga, com arma. E também expandir os negócios aí também para o esquema de combustíveis, né? Setor energético aí caindo nas garras do crime organizado. Uma tristeza. Mas é também interessante atuar lá no esquema das drogas, né, cara? Que é uma grande fonte de dinheiro aí. Eu acho que é o esquema mais rentável que tem no planeta, essa desgraça aí que é o comércio internacional de drogas, né? Que tanto escraviza vidas aí pelo mundo afora, não só no Brasil, né? Situação, o grupo também foi se infiltrando no setor de produção de cana-de-açúcar. Então, além da importação direta do metanol para mistura na formulação de combustível, eles pegavam todo o braço da produção de combustível, pelo menos do lado do etanol, para conseguir tirar a maior margem possível de arrecadação.
E eles também utilizavam esses mesmos postos de gasolina, assim como as empresas de distribuição e formulação, para lavar dinheiro. Então não basta já ter um puta lucro vendendo combustível adulterado, vamos também utilizar esses postos, essa rede inteira, para lavar o dinheiro que a gente ganha com outras atividades. Então, lavar o dinheiro que principalmente ganha com a venda de drogas, né? E armas, tráfico de drogas e armas. Vende dinheiro pra caramba, de forma lícita aí pelo crime. Como que a gente faz para esse dinheiro entrar aqui no mercado regular, vamos dizer assim, né? Aí que entra aí esses esquemas de lavagem de dinheiro. Não fica fácil, né? Você movimenta, tem que ter laranjas também, contas de laranja. Aí você movimenta milhões a bilhões de reais aí, o governo vai te... Ó, de onde você está tirando esse dinheiro? Vai ter que justificar, né? Mas quando você consegue lavar esse dinheiro por esse esquema todo aí o governo fica difícil de pegar esses criminosos, né? Criminosas das mais diversas. Aí você usa loja de conveniência, você usa a padaria, que fica em posto de gasolina, basicamente vai lá, vendi 30 pão de queijos em dinheiro hoje, na verdade não vendeu pão de queijo nenhum, aquilo lá é dinheiro que foi arrecadado com venda de droga ou outras coisas, e você coloca isso como fachada. Então assim, imagina, tudo ali pensado para você tirar um pouquinho a mais. E aí, gente, 1.000 postos de gasolina, uma baita distribuidora de combustível, uma formuladora, fazendas de cana-de-açúcar, usinas, tudo isso, um dinheiro assim surreal, como que isso não era percebido? Como que esse dinheiro era movimentado? Aí a gente entra na segunda fase desse mega esquema, que na minha opinião é a... Quer dizer, não é que não era percebido, né? Era, né? Isso que eu falei que isso aí já é uma coisa relativamente antiga, só que é difícil de montar, de entender todo o esquemão e desmontar todo o esquema por conta dessas manobras que esses criminosos fazem, né? Essa lavagem de dinheiro toda muito sofisticada, né? Então deu trabalho, e tá dando trabalho até hoje, né? Poderia ser uma coisa mais fácil, conforme ele vai falar mais pra frente aí, ó. Principal, que é quando ele chega no sistema financeiro. Que é quando ele chega nas chamadas fintechs, que as pessoas popularmente chamam aí dos bancos digitais. Hoje a gente tem centenas de bancos digitais no Brasil, e oficialmente eles não são regulados como os bancos tradicionais. E justamente por isso tem uma série de brechas que possibilitam que você faça movimentações irregulares sem que as autoridades percebam. Uma dessas brechas são as chamadas contas bolsão. É uma conta que as fintechs podem abrir dentro de um banco tradicional, em que deixam o dinheiro dos correntistas, sem precisar especificar a que correntista pertence cada parte daquele dinheiro. Vamos pegar uma fintech enorme que não está envolvida nesse esquema aqui, vou deixar muito claro isso, mas é a mais conhecida do país. Essa parte é interessante. Um banco digital cria... o banco digital tem lá os seus clientes. Esses clientes têm uma conta nesse banco digital, né? E esse banco digital, por sua vez, abre conta num banco tradicional, o Bradesco, o Itaú. E a partir dessa conta lá no Itaú, esses criminosos que contrataram essa fintech, esse banco digital, né? Conseguem movimentar esse dinheiro aí de forma relativamente tranquila, já que a identidade deles não é revelada, vamos dizer assim, né? Mantém-se oculta. Que é o Nubank, é como se o Nubank ele tivesse uma conta no Itaú em que tinha lá bilhões de reais, e essa seria uma conta bolsão do Nubank. E é uma brecha você poder usar a conta bolsão como fraude, visto que não fica destrinchado nem para o Itaú, nem para as autoridades do sistema financeiro, a cada parte daquele bilhão, de que correntista do Nubank ele pertence. Outra coisa que faz... O que o sistema financeiro pode fazer é estranhar essas movimentações, né? E realmente estranharam, né? Muito dinheiro sendo movimentado aí, e vão ver direitinho o que está acontecendo aqui. Aí você faz a operação, faz investigações, daquele trabalho todo, né? E chega aos caras, mas não foi coisa fácil, né? Tiveram que dar alguns pontos sem nó, né? Facilitava demais esse esquema é o fato das fintechs não serem obrigadas a notificar a Receita Federal através do sistema e-financeira sobre as transações que elas realizam, inclusive por Pix. Lembra no começo do ano que a Receita Federal, na verdade do ano passado, que estourou no começo desse ano, que a Receita Federal queria incluir monitoração de Pix para as fintechs? Era com este objetivo.
Assim como os bancos tradicionais já têm esse monitoramento e não tem taxa nenhuma do Pix. Eu vou fazer um vídeo só... Então, os bancos tradicionais já têm monitoramento do Pix e não são taxados, né? Os bancos digitais também entrariam nesse esquema dessa monitoração. A galera aí, os lambe-saco aí de Bolsonaro aí, né? Porque tem também os lambe-sacos de Lula também. Mas a galera falou que era para o governo queria fazer isso para taxar o Pix e monitorar o cidadão comum, o que eles fazem com o dinheiro, né? Para taxar e para controlar o cidadão ali. Realmente isso aí é uma possibilidade, mas é uma coisa muito difícil, assim, sem muita fundamentação, né? Mas o fato é que essa monitoração aí proposta pelo governo e pelo Banco Central é realmente tem que acontecer porque tem muita malandragem no Brasil, tem muito criminoso, muito safado, muito golpista, né? E a gente não pode deixar os caras atuar assim de forma tranquila, tem que realmente fiscalizar, não tem jeito, isso aí tá vendo aí que quantos bilhões não foi circulado aí de forma irregular, né? Dinheiro proveniente de crime. Então realmente tem que botar uma lupa, tem que olhar. Infelizmente tem que ficar de olho, não pode dar brecha para essa turma. E esse tal de Nicolas aí, ele... Não sei se ele sabia disso, não sabia. Não sei se ele estava querendo proteger algum criminoso que usava essas fintechs aí para movimentar dinheiro ilícito, né? Eu não sei qual é dele. Mas uma coisa que eu posso ter certeza aqui é que ele fez aquele vídeo lá para queimar o filme do governo. Ou seja, aquela velha história de malandragem eleitoreira, né? Para ficar bem na fita e queimar o filme do seu adversário político ou do seu inimigo político. Mas isso aí foi uma coisa meio irresponsável, meio para criar pânico, tá entendendo? Para se tornar o salvador do povo ali e queimar o filme do governo. Uma coisa meio irresponsável, no mínimo, né? Mas assim, troço muito doido, mas vamos seguir aí. Sobre a responsabilidade de muita gente, inclusive Nicolas Ferreira, nessa história inteira. E do governo federal, que se acovardou... Rapaz, essa turma usa todo malandragem, filho. Ó, fundo preto, camisa preta, um clima ali todo de luto, né? Ah, tá acontecendo uma coisa sinistra nesse governo comunista, Lula, petista aí. Para quando um camarada vem com o papo de que Lula é comunista assim, ó, eu já saio até de perto, porque eu sei que vai vir muita bobagem, né, cara? Tá maluco, você é doido. Recuou da decisão e deixou que o dinheiro ficasse sendo movimentado sem notificação, né, por todo esse esquema aqui e com certeza muitos outros. O fato é que o ministro Fernando Haddad anunciou agora que o governo vai retomar esse monitoramento, colocando as fintechs com o mesmo status dos bancos tradicionais no quesito de precisarem notificar e financeiro. Não tem como não fazer, né, infelizmente. Sobre movimentações das... Se duvidar, eu não tenho certeza aqui, eu já ouvi falar nisso, talvez aí seja, não sei, os próprios facções criminosas criando eles próprios, seus próprios aplicativos, seus próprios bancos digitais, né? Não contratando banco digital, mas criando seus próprios aí. Então, se deixar a coisa revelia, isso é o que vai acontecer, né? As diversas, inclusive por Pix. Então ficava muito fácil, você não precisa mais, como nos velhos tempos, utilizar dinheiro em espécie, você usa esses bancos digitais para fazer todas as movimentações. E na hora que esse dinheiro entrava nos bancos digitais, ele tinha como destino 40 fundos de investimento diferentes, fundos multimercado e também fundos imobiliários. As autoridades dizem que esses fundos reuniam hoje 30 bilhões de reais em patrimônio. 30 bilhões. E é possível que você tenha muitos outros braços da maior organização criminosa do país, com muitos outros fundos, envolvendo muitas outras fintechs, com outros valores, o que fariam dela facilmente a maior empresa do país, se já não é a maior empresa do país, por mais que seja um grupo de crime organizado. E aí, o dinheiro ia para esses 40... E muito bem organizado, hein? Cara, para você fazer tudo isso aí, administrar todo esse dinheiro, tem que ser um nível de organização bem exemplar, assim, para o próprio governo olhar. Essa mega operação do governo aí foi uma coisa bem organizada, bem articulada, mas só assim mesmo para você combater um crime tão bem organizado, né?
Sem falar que gente vai presa aí, do PCC e de outras facções criminosas aí, do Comando Verde, gente que vai presa e rapidamente é substituída. De tal forma é organizada a coisa que quando se prende um cara importante dessa facção criminosa, rapidamente ele é substituído por outro e aquela estrutura não desmorona, continua funcionando. Realmente é uma coisa muito doida, hein? Fundos nas fintechs, uma parte deles era... Esse esquemazinho é interessante, ó. Aqui tá pequenininho, mas são os caras do crime, né? As facções criminosas, tudo ali, ó. Esse primeiro quadradinho aqui são as importadoras, as distribuidoras, os caminhões, as usinas, os postos de gasolina, tudo usado aí para lavar dinheiro, né? Mas lá no meio, lá, ó, essa bolinha no meio ali, são os bancos digitais, né? Esse dinheiro todo aí. Lá atrás, lá está o dinheiro do tráfico de drogas. Esse dinheiro do tráfico de drogas entra no esquema dos combustíveis aqui, depois sai dali lavado, né? Entra nos bancos digitais e dos bancos digitais vão para aqueles lances de investimento lá, ó. Bancos tradicionais, enfim, para se ganhar mais dinheiro, né? E tem até, inclusive, esquema imobiliário, esse tipo de coisa toda ali, ó, fundos imobiliários. E dali o dinheiro vai rendendo e ele vai sacando e vai usando e vai vivendo a vida de luxo lá desses caras aí, né? Uma bizarrice total, chefe. Reinvestido com a compra de usinas, distribuidoras, transportadoras, postos de combustível, imóveis. Eles chegaram a comprar um terminal portuário. Eles chegaram a comprar 4 usinas de álcool, né? Mais 2 que estão em parceria ou fase de aquisição. 1.600 caminhões de transporte de combustíveis. Mais de 100 imóveis. E a gente consegue comprar, né, a motinha, né? E paga a taxa, e paga por esse motinho, os camaradas brincando aí no dinheiro. E a gente ainda compra a porra de um carro velho aí, vai abastecer o carro nesses postos desses caras aí, usou o carro nosso, a gente já não tem dinheiro para comprar carro, ainda fica gastando dinheiro com manutenção de carro porque usa combustível ruim, esse tipo de coisa toda, e vai vendo aí, ó. E o povo vai só se lascando. Incluindo né? 6 fazendas gigantes no interior de São Paulo, ligadas à cana-de-açúcar, avaliadas em 31 milhões de reais. Uma casa em Trancoso, na Bahia, avaliada em 13 milhões de reais. Muitos fazendeiros e empresários denunciaram eles também por coação, assim como os donos de postos de combustível. Então, uma parte desse lucro colossal era destinado em reinvestimento para que você pudesse obter lucros ainda maiores no futuro. Muitas das fintechs do Brasil, evidentemente, não estão envolvidas nesse esquema. Então, é importante que a gente dê nome aos bois. Mas são várias que estão envolvidas. Então, eu vou aqui destacar 2 das empresas principais do setor financeiro que as autoridades acreditam que não só foram utilizadas, mas como uma grande parcela do dinheiro que elas movimentam estão ligadas ao esquema. Não era algo ali, 5% do que a empresa movimenta está relacionado. Não, uma proporção enorme. Uma delas é o BK Bank. Uma fintech financeira que foi muito usada nessa movimentação através das contas Bolsão, que eu citei para vocês. E a gente teve também a REAG, que é um fundo de investimentos que o grupo utilizou na compra de empresas, usinas e para blindagem do patrimônio dos envolvidos. A REAG é enorme, muita gente deve conhecer, investe muito em publicidade e, inclusive, ela é vista no mercado financeiro como um grande case de sucesso ao longo dos últimos anos. Chamar atenção porque essas empresas envolvidas no crime organizado costumam ter uma atuação preferencialmente mais discreta. Mas, gente, aqui, ó, as principais. Só na Avenida Brigadeiro Faria Lima, que é considerado o centro financeiro do país, você teve 42 alvos de busca e apreensão hoje. Além disso, foram mais 22 alvos na região da Avenida Faria Lima. Então, somando aí, 64 no total. Quer dizer, é o combate ao crime organizado, não mais lá na favela. Ou então os mais pobres, né? Mas sim lá, ó, como o ministro Haddad disse, lá no andar de cima, chegou no andar de cima, né? Bastante. Os escritórios alvos concentravam mais de 14 fundos imobiliários e 15 fundos de investimentos administrados por 5 fundos imobiliários. Os caras têm caminhões para distribuição, tem fazenda, tem refinaria, tem empresa de importação, imóveis. Cara, cresce muito. Se deixasse rolar o bagulho continuar crescendo, o Brasil vira o tal do narco-estado, né? Que é o estado controlado por essas organizações criminosas aí já era. Aí... Grandes empresas. Então, é a primeira vez que a gente tem uma operação contra o crime organizado considerável que atinge o topo, que atinge a parte da grana movimentada
que chega no sistema financeiro. Não é aquele enxuga-gelo de você prender traficante em biqueira ou aquele enxuga-gelo de você interditar posto que está vendendo gasolina adulterada que vai reabrir uma semana depois. Olha, mandados de prisão. 6 foram cumpridos. João Chaves... Essa coisa de enxuga-gelo aí acontece muito em época de campanha eleitoral, né? Prefeitos, governo de estado, governadores de estados vão lá e inventam uma mega operação policial para invadir uma favela, capturar um traficante desse aí de meia tigela, fechar meia dúzia de postos de gasolina, enfim, coisa aí para enxugar gelo e para dar manchete de jornal, né? Melchior, um ex-policial civil, Ítalo Belo Neto, um empresário do setor de combustíveis envolvido em sonegação de impostos desde 2001, Rafael Bronzatti Belon, dono da empresa de serviços financeiros Tycon Technology e do banco digital Zitebank, também conhecido, Gerson Lemes, Tiago Augusto de Carvalho Ramos, empresário do setor de combustíveis em Curitiba, Rafael Renardi Gineste, sócio administrador da F2 Holding Investimentos, também no Paraná. E temos mandados de prisão que estão em aberto, que as pessoas se encontram foragidas. Um deles, atenção para esse nome, Mohamed Hussein Murad, conhecido como João Primo ou Jumbo. Nome árabe, né? O cara da Arábia. Rapaz, os camaradas se posam de CEO, de empresário, mas tudo na base da pilantragem aí, ferrando a vida dos outros, no fim das contas, né? Contado como o grande líder do esquema. Chegou a ser preso em flagrante em 2010 por tentativa de subornar policiais civis. Na ocasião foram encontrados com ele munições de metralhadora .50. O Mohamed, ele inclusive é oficialmente um dos proprietários daquele grupo da área de combustíveis que eu citei, o grupo Auster Copap. Além dele, também sócio nesse grupo e com mandado de prisão em aberto, nós temos o Daniel Dias Lopes. Além dos dois, a Miriam Faveiro Lopes, esposa do Daniel e sócia da empresa ligada às fraudes, também é alvo de mandado de prisão. Felipe Renan Jacobes, empresário do setor de combustíveis. Renato Gineste, que é também do setor de combustíveis. Rodrigo Gineste, dono de varejista de roupas. E Celso Leite Soares, dono de uma empresa que cultiva cana-de-açúcar no interior de São Paulo. É muita coisa, muita gente envolvida. E não pode se deixar a coisa continuar assim, né? Porque a galera ganha muito dinheiro. Quanto mais dinheiro, mais eles têm capacidade de financiar político, mais eles vão se filtrando no governo. Não só no executivo, mas também no legislativo, judiciário. Se você for ver quantos prefeitos são financiados por facções criminosas e até gente, secretária de segurança pública, enfim, mó doideira, governador de estado. Tem um canal muito interessante que fala do possível envolvimento do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, com essas organizações criminosas aí, ele fala que tanto combate, mas é um troço muito bizarro, não sei os detalhes da história aqui, mas enfim, deixa o like, se inscreve, compartilha, tamo junto e é nóis, vamos terminando por aqui para o vídeo não ficar muito longo.